Rapaz, senta aí que hoje o trem é especial. Pega aquela garrafinha térmica com café ou com aquela cervejinha. Hoje tem causos e piadas inéditas com Chicão, tem a saga do empreendedor brasileiro e tem as melhores piadas do nosso acervo, tudo junto e misturado para você rir numa maratona de 2 horas para se identificar e esquecer dos boletos da vida. Então já faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like, se prepara, comenta ai de onde você está assistindo, porque hoje a maratona é longa e a risada é garantida. Rapaz, isso me lembra um caso que aconteceu com um conhecido meu lá da firma, o Tonhão da manutenção. Trem simples, gente boa, mas com um azar que só Jesus na causa. O homem foi trocar uma lâmpada num galpão e resolveu economizar escada. Subiu, foi numa cadeira de plástico, dessas de bar, branca, que já nasce pedindo aposentadoria. Resultado? A cadeira abriu igual boca de jacaré. Ele veio pro chão com um grito que acordou até quem estava de férias. Braço inchou na hora, torto que nem galho de goiabeira depois da chuva. Levaram o Tonhão pro hospital, aquele hospital público que você entra bom e sai com mais história para contar do que doença curada. O médico olhou, pediu o raio-x, fez aquela cara séria de quem vai anunciar coisa importante e lá ficou o Tonhão suando frio, pensando se ia perder o braço, o emprego ou a dignidade. Aí ele cria coragem e pergunta: doutor, é grave? O médico, tranquilo demais para a situação, respondeu: não é grave não, meu filho, só vai ter que engessar. O Tonhão respirou aliviado, já se achando vitorioso, mas aí, sabe como é cabeça de gente simples, começa a pensar longe. Ele olha para o braço engessado, coça o queixo com o outro e solta: doutor, depois disso tudo, eu vou poder tocar piano? O médico até estranhou, mas respondeu sério: claro que vai, em 1 ou 2 meses está liberado. Naquele momento o Tonhão abriu um sorriso que quase deslocou a mandíbula. Olhou para o médico com um brilho no olho e falou: uai, que coisa boa demais da conta, eu nunca tinha tocado piano antes. Moço do céu, o médico ficou uns 2 segundos em silêncio, tentando entender se era brincadeira ou efeito da pancada. Eu sei que até hoje, toda vez que alguém se machuca lá na firma, aparece um perguntando se depois vai poder tocar piano. E o Tonhão nunca tocou piano, mas aprendeu a subir em escada. Rapaz, isso me lembra um dia que eu resolvi ir no médico. Não era nem dor forte não, era mais um vazio no peito, um negócio esquisito, sabe? Aquele trem que você não sabe se é gastrite, solidão ou falta de boleto para pagar. Cheguei no consultório cedo, sentei naquela cadeira dura, gelada, que parece feita para a pessoa já ir pensando na vida errada que levou. A sala estava silenciosa demais. Só o barulho do relógio tic-tac, tic-tac e eu pensando: uai, será que eu existo mesmo? Porque ninguém mandava mensagem, ninguém ligava, nem ligação automática oferecendo plano funerário. Vixe! Aí me chamaram, seu João. Entrei todo animado, como quem entra numa festa surpresa, mas sem a surpresa. O doutor, moço educado, óculos tortinho, perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei a verdade, né, que estava me sentindo sozinho. Sozinho mesmo. Daqueles que se morrer em casa o cachorro come primeiro e só depois alguém estranha o cheiro. Ele deu aquela ajeitada na cadeira, coçou o queixo, cara de quem vai dar conselho profundo. Ninguém me liga, doutor. Ninguém me procura, nem para pedir favor. O senhor tem algum conselho? Ele me olhou sério, sério demais. Eu até endireitei a coluna. Tenho sim, seu João. O que, doutor? Atrase uma conta. Rapaz, eu nem entendi na hora. Fiquei processando. Atrase uma conta? Como assim? Ele continuou explicando que era tiro e queda. Não precisava ser muito não. 1 mês só. Água, luz, telefone, qualquer uma. Falei: doutor, o senhor garante? Ele falou: garanto. O senhor vai se sentir a pessoa mais querida do bairro. E não é que era verdade? Atrasei a conta de luz, moço do céu, parecia aniversário, ligação de manhã, de tarde, de noite, SMS, WhatsApp, robô, atendente, gente preocupada comigo. Um falando senhor, outro falando meu querido, até senti falta depois. Moral da história, solidão às vezes não é falta de amigo não, é excesso de conta em dia. Compadre, e teve um caos que aconteceu comigo lá na casa do Zé do Pastel, num domingo desses de preguiça, calor de derreter pensamento. Eu cheguei todo animado, porque fazia tempo que eu não via o homem. Abri o portão sem bater, igual quem tem intimidade, e ele estava largado no sofá, só de bermuda, barriga de fora, controle na mão, olhando para a televisão como se fosse hipnose. Aí eu, educado, falei: e aí, Zé, firme? Ele nem virou o rosto, só respondeu: não, futebol.
Na hora eu travei. Fiquei uns 2 segundos tentando processar aquilo, igual computador velho. Pensei, uai, eu perguntei do estado civil dele ou da saúde? Mas não, eu tinha perguntado se estava firme no sentido de tudo bem, né? Mas o cidadão achou que eu estava perguntando o que estava passando na TV. A televisão estava num volume tão alto que parecia transmissão de final de Copa. Narrador gritando gol como se fosse anunciar o apocalipse. E o Zé lá, olhando sério, concentrado, nem piscava. Eu falei, moço do céu, mas eu tô te perguntando se você tá bem, não o que você tá assistindo. Ele deu uma suspirada, sem tirar o olho da tela. Ah, eu tô mais ou menos. Meu time tá perdendo. Aí eu entendi tudo. Na cabeça dele, o estado emocional, físico, espiritual e financeiro dependia exclusivamente daquele jogo. Se o time ganhava, ele estava firme. Se perdia, ele estava futebol. Só Jesus na causa. Fiquei sentado do lado, tentando puxar conversa, falar da vida, das contas, da chuva, da seca, da inflação, e ele só respondia com pênalti. Teve uma hora que eu levantei para ir embora e falei, então tá, Zé, vou indo, qualquer dia a gente conversa. Ele respondeu, peraí, só depois desse escanteio. Aí eu vi que amizade no interior tem limite, e esse limite é quando começa o jogo. Depois disso você não fala mais com a pessoa, você fala com o espírito do futebol que tomou posse do corpo dela. E ainda acha ruim se você atrapalhar. Rapaz, deixa eu te contar um trem que me veio na cabeça agora, desses que a gente lembra e já dá vontade de rir sozinho. Eu lembro direitinho do tempo de escola, sala cheia, carteira de madeira que rangia mais que porta de paiol, professora tentando ensinar a gente a virar gente. Teve um dia que a professora resolveu falar de etiqueta. Vixe, só Jesus na causa. Etiqueta para nós, que comia arroz com feijão na marmita amassada e achava normal limpar a boca na manga da camisa. Ela falava bonito, cheia de pose, explicando que na hora de comer a gente precisava ter educação, principalmente em restaurante. Restaurante, só essa palavra já deixava metade da sala em estado de alerta. Ela começou a perguntar o que os pais ensinavam em casa. Um menino levantou a mão todo sério. Não faça barulho. Outro já emendou. Tira o cotovelo da mesa. Teve uma menina que falou, come de boca fechada. Outra lembrou, não fala de boca cheia. A professora até sorriu, achando que estava formando futuros frequentadores de restaurante chique. Aí ela virou para o Joãozinho. Joãozinho era aquele tipo de menino que não precisava abrir a boca para a gente já saber que vinha coisa. A professora perguntou toda calma. E você, Joãozinho, o que seus pais falam quando vocês vão a um restaurante? Joãozinho nem pensou. Olhou para frente com aquela sinceridade que só criança criada com boleto conhece e mandou. Pede alguma coisa barata. Rapaz, a sala caiu. A professora tentou segurar a compostura, mas o canto da boca dela já tinha entregado tudo, porque no fundo ela sabia, aquilo ali era a mais pura educação brasileira. Lá em casa não tinha esse negócio de talher certo não, tinha era cálculo. Cardápio era lido igual contrato, com medo e atenção. Bebida, bebe água de casa. Sobremesa, tem gelatina lá no armário. E se o garçom perguntasse se queria mais alguma coisa, a resposta vinha automática. Não, moço, tá ótimo assim. Ótimo nada, era sobrevivência. Etiqueta mesmo, Era sair do restaurante sem lavar prato, sem parcelar no fiado e ainda voltar para casa rindo da situação. E isso, pode ter certeza, meus pais ensinaram direitinho. Rapidão, antes de continuar o caos, vamos combinar uma parada. Comenta aí no vídeo uma piada que você gosta muito, que eu vou gravar ela para os próximos vídeos, bem no estilo do Chicão. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixa aquela curtida no vídeo. Agora, bora retornar para os causos, que tem muita maratona pela frente ainda. Rapaz, isso me lembrou um caos que aconteceu quando eu estudava naquela escola lá do bairro de cima, que tinha mais poeira que giz e mais aluno danado do que formiga em lata de açúcar. O professor era um homem sério, daqueles que andava com a testa franzida até em dia de festa junina, bigode grosso, paletó quente no calor de 40 graus e um humor que só Jesus na causa. Era aula de matemática, trem perigoso, ninguém entendia nada, mas todo mundo fingia que estava copiando. Tinha aluno desenhando cavalo, outro fazendo conta de cabeça para saber que horas ia dar o recreio. A sala parecia um galinheiro depois da chuva. O professor já estava vermelho igual pimenta. Aí ele perdeu a paciência de vez. Bateu a mão na mesa, levantou num pulo e falou bem alto. Aquele que se julgar burro fica em pé. Rapaz, um silêncio.
Um silêncio tão grande que dava para escutar o ventilador reclamando da vida. Ninguém levantou. Não era nem porque a turma se achava inteligente, não. Era medo mesmo. Medo de ficar marcado para o resto do ano. Todo mundo sentado, olhando para o chão, rezando baixinho. O professor ficou lá, em pé, esperando. Passou 1 minuto, 2, parecia eternidade. Aí do fundo da sala, o Joãozinho, que era pequeno, magro, mas tinha um olho vivo danado, levantou devagarzinho. A cadeira fez aquele barulho que denuncia o cabra. O professor, já meio satisfeito, perguntou: quer dizer então que você se acha burro, Joãozinho? O Joãozinho coçou a cabeça, deu aquela pensada que criança faz quando vai aprontar e falou: bem, não, professor, mas fiquei com dó de ver o senhor aí em pé, sozinho. Rapaz, a sala veio abaixo. Teve gente batendo na carteira, teve gente chorando de rir, teve até um que caiu da cadeira. O professor tentou segurar, ficou sério, mas o canto da boca dele tremia. No fim, deu suspensão coletiva, mas valeu a pena. Porque ali eu aprendi uma coisa importante. Às vezes, o mais burro da sala é quem acha que manda demais. E Joãozinho, esse aí já nasceu formado em esperteza. Ô moço, deixa eu te contar um trem que aconteceu quando o Joãozinho ainda estudava naquela escola que parecia mais um banco internacional do que colégio. Era começo de mês, aquele dia perigoso que o carteiro chega sorrindo e a gente já sabe que vem dor junto. Eu estava sentado na mesa da cozinha, tomando um café ralo, pensando na vida, quando o menino aparece com um papel dobrado em 4, andando devagarzinho, igual quem pisa em chão minado. Ele põe o papel na mesa e fala: pai, a escola mandou isso aqui. Eu já senti um arrepio na espinha, só. Abri o papel com cuidado, como quem abre exame médico. Quando eu vi o valor da mensalidade, meu amigo, quase engasguei com o café. Aquilo não era preço de escola, era entrada de lote em condomínio fechado. Olhei para o papel, olhei para o Joãozinho, olhei de novo para o papel, achando que tinha erro de impressão, aí soltei no automático: meu Deus do céu, é caro demais estudar nessa escola. Falei alto, indignado, com a alma doendo no bolso. O Joãozinho ficou quieto uns 2 segundos, me olhando com aquela cara de quem está fazendo conta mental. Aí ele solta, com a maior tranquilidade do mundo, sem nem piscar: pai, e olha que eu sou o que menos estuda da minha classe. Rapaz, naquela hora eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu pedia financiamento estudantil para o menino. Porque na minha cabeça passou assim: se o que menos estuda já custa isso tudo, imagino que estuda mais. Deve ter até ar-condicionado exclusivo para o cérebro. A escola cobrava caro, mas o Joãozinho parecia que estava lá só de figurante. Era aluno decorativo, presença física garantida, aprendizado opcional. E eu pagando mensalidade como se o menino fosse sair de lá falando 3 línguas e resolvendo a equação de cabeça. No fim das contas, aprendi uma coisa: escola cara não garante estudo, só garante boleto. E Joãozinho continua do mesmo jeito, só mais experiente em entregar recibo com cara de anjo. Compadre! Isso me lembrou um caos que aconteceu lá na escolinha da vila, quando eu ainda acreditava que matemática servia para alguma coisa além de fazer a gente suar frio. O professor era aquele tipo sério demais, sabe? Usava bigode, paletó no calor de 40 graus e falava como se estivesse anunciando sentença de juiz. Chamava todo mundo pelo sobrenome, menos o Joãozinho. Joãozinho ele chamava pelo nome inteiro, já esperando confusão. Um dia, o homem entrou na sala com uma folha de papel branca, limpinha, parecia até importante demais para aquele ambiente. Levantou a folha como se fosse um troféu e falou: atenção, turma, hoje nós vamos aprender divisão. A sala inteira já fez aquele barulho de desânimo coletivo, parecia pneu murchando. Joãozinho, sentado lá no fundo, já estava com cara de quem ia aprontar. O professor virou para ele e perguntou: Joãozinho, se eu dividir essa folha de papel em 4 partes iguais, com o que eu fico? Joãozinho nem piscou. 4/4, professor. O professor até deu uma respirada aliviada, pensou: hoje vai dar certo. Aí animou. Muito bem. E se eu dividir essa mesma folha em 8 partes? Joãozinho respondeu na lata: 8/8, professor. O homem já começou a sorrir, daquele sorriso de quem vai contar vantagem na sala dos professores depois. Mas professor animado é um perigo. Resolveu ir além. Então, Joãozinho, e se eu dividir essa folha em 100 pedaços? Joãozinho coçou a cabeça, olhou para a folha, olhou para a tesoura imaginária, fez uma cara de quem estava calculando coisa grande e soltou: aí o senhor fica com papel picado, professor. Rapaz, a sala veio abaixo.
Teve menino caindo da cadeira, teve professor tentando segurar o riso e falhando feio. Eu vi ali que inteligência não é saber conta, não é saber a hora certa de falar a verdade do jeito mais simples possível. Desde esse dia eu aprendi uma coisa: pode dividir o problema em quantas partes quiser. Se exagerar demais, vira bagunça. Rapaz, isso me lembrou um caos que aconteceu, coisa simples, mas que só Jesus na causa. Eu estava sentado na mesa da cozinha, aquela mesa que já viu mais café derramado que mesa de bar, quando ouvi um silêncio estranho vindo do quarto do menino. Silêncio demais em casa com criança é sinal de perigo. Aí eu fui chegando de mansinho, né? Quando abro a porta, dou de cara com o Joãozinho ajoelhado no chão, mãozinha junta, cabeça baixa, compenetrado que só vendo. Parecia promessa brava. Aquilo até me emocionou. Pensei, uai, esse menino nunca ajoelhou nem para pedir videogame, agora virou santo. A mãe dele chegou atrás de mim e perguntou toda cheia de ternura: filho, nunca vi você rezando assim, por que você está rezando? E o Joãozinho, sem abrir o olho, daquele jeito sério de quem está negociando direto com Deus, respondeu: tô rezando para o Rio Amazonas e para Minas Gerais. Rapaz, a mãe travou, ficou tentando entender, igual GPS sem sinal. Mas por que, meu filho? Aí veio a verdade nua e crua, sem filtro nenhum. Porque foi isso que eu escrevi na prova de geografia hoje. Moço do céu, eu tive que sair do quarto para rir, senão atrapalhava a oração do menino. O trem era tão sincero que não dava nem para brigar. O menino não estava pedindo brinquedo nem milagre grande, estava pedindo correção de prova via intervenção divina. E o pior é que fazia sentido na cabeça dele. Se Deus abriu o mar, por que não dava uma puxadinha no rio? Uai, criança do interior aprende cedo, quando a coisa aperta, apela para o céu. A mãe ainda tentou explicar que geografia não funciona assim, que rio não muda de lugar por reza. Ele só suspirou fundo e falou: então vamos rezar para a professora corrigir com o coração. Desde esse dia eu aprendi uma coisa: criança não erra, ela antecipa milagre. E prova de escola, meu amigo, é o maior teste de fé que existe. Rapaz, outro dia eu lembrei de um caso do seu João, que é daqueles que a gente lembra sozinho e já começa a rir antes mesmo de contar. Sabe aquele tipo de gente simples, mas com um raciocínio que vai longe demais? Pois é, o seu João é exatamente assim. Ele não andava muito bom não. Uai, pressão desregulada, dor aqui, dor ali, aquele combo completo de quem já passou dos 50 e nunca bebeu água direito, só café e pinga. A família insistiu tanto que ele acabou indo no médico da cidade. Médico novo, desses cheios de estudo, palavras difíceis, jaleco branquinho demais. O doutor manda o seu João sentar, começa a perguntar um tanto de coisa, ausculta daqui, aperta dali, e o seu João só olhando sério, com aquela cara de quem está tentando entender tudo, mas não quer dar o braço a torcer. O médico então começa a explicar, todo didático, falando de bactéria, micróbio, vírus, parecia até aula de ciências da 5ª série. Aí o doutor solta: seu João, uma coisa muito importante para o senhor melhorar é respirar fundo. Respirar fundo ajuda a matar os micróbios. Nessa hora o consultório ficou em silêncio. O médico esperando um tá bom, qualquer coisa. Mas o seu João deu aquela franzida de testa, coçou o queixo, olhou para o nada. Parecia que a engrenagem estava girando. Aí ele pergunta, com a maior calma do mundo: doutor, e como é que faz para ensinar os micróbios a respirar fundo? Rapaz, o médico travou. Travou bonito. Ficou uns 2 segundos olhando para o seu João, tentando decidir se explicava de novo ou se aceitava que tinha perdido aquela batalha. Eu sei que ele respirou fundo ele mesmo e começou a rir, né? O seu João não entendeu nada da risada, só completou. Porque se eles não respirar fundo também, aí não adianta muito, né? Saíram os 2 rindo da sala. O médico com diploma na parede e o seu João com a lógica mais perigosa que existe, a do interior. Ô compadre, acabei de me lembrar de um dia que eu vi um trem acontecer que até hoje, se eu paro para pensar, eu rio e sinto dó ao mesmo tempo. Porque tem coisa que só acontece no interior só. E quando acontece, vira causa pro resto da vida. Eu estava numa estrada de chão, beirando um rio daqueles meio traiçoeiros que por cima parece manso, mas por baixo é só Jesus na causa. Aí vem um vaqueiro, chapéu surrado, calça remendada, aquele jeito de quem confia mais no olho do que no juízo. Tocando um rebanho bonito de vaca, tudo alinhada uma atrás da outra, igual fila de banco em dia de pagamento. O homem para na beira do rio, coça a cabeça, olha para a água, olha para as vacas, aí vê um menino passando, descalço, chupando um picolé que já tinha derretido faz tempo. Aquele menino com cara de quem sabe mais do que aparenta. O vaqueiro chama: ô menino, vem cá um tiquinho, você sabe se esse rio é fundo?
O menino nem parou direito, só virou meio de lado e falou, com a maior tranquilidade do mundo: a criação do meu pai passa com a água no peito. O vaqueiro abriu um sorriso. Confiança total. Pensou, uai, se a criação do pai do menino passa, minhas vacas passam até fazendo graça. E já foi entrando com o gado, estalando a língua, batendo o ferrão no ar. Só que, moço do céu, não deu nem 10 segundos. As vacas começaram a boiar que nem rolha de garrafa. Uma sumiu, outra rodopiou, outra deu um último mugido de despedida. Era vaca indo para todo lado, menos para outra margem. O vaqueiro entrou em desespero. Gritava, xingava, chamava santo que nem lembrava o nome. Quando acabou tudo, só ficou ele, molhado até a alma, olhando aquele rio com ódio no olho. Aí ele vê o menino de novo, sentado na pedra, chupando o resto do picolé. O vaqueiro vai bufando. Ô moleque, você não disse que a criação do seu pai passava com a água no peito? O menino levantou a cabeça, limpou a boca com a mão e respondeu, do jeito mais inocente do mundo. Disse sim, uai. Então que seu pai cria peste? Berrou o vaqueiro. O menino respondeu seco, sem piscar. Pato. Moral disso tudo, no interior, pergunta mal feita dá prejuízo grande e confiança demais afoga até vaca boa. Ô compadre, você já foi em velório de interior? Aquilo ali é um trem que mistura choro, fofoca e mentira em partes iguais, só. Todo mundo fica sério, cara de sofrimento, mas o ouvido tá mais atento que rádio AM em dia de jogo importante. Eu lembro como se fosse hoje do velório do finado Zé, o Zé da oficina. Moço do céu, aquele homem era conhecido mais na boca do povo do que moeda de R$1. O padre chegou, ajeitou a batina, pigarreou bonito e começou o sermão. Falava manso, olhando para o caixão como se tivesse convivido com o falecido a vida inteira. Disse que Deus ia receber aquele homem de braços abertos, que ele tinha sido um bom marido, um excelente pai e um cidadão de bem. Rapaz, na hora que ele falou bom marido, eu vi uns 3 negros do fundo quase engasgando. Um deles teve que virar para o lado para disfarçar, porque quem conhecia o Zé de verdade sabia que aquele currículo ali estava mais enfeitado que caminhão de romaria. Bom marido? Vixe, só se fosse para os amigos do bar, que ele nunca esquecia. Excelente pai. Só Jesus na causa confundia o nome dos filhos tudo, chamava um pelo nome do cachorro, outro de compadre, e cidadão de bem conhecido na delegacia, isso sim. A igreja estava cheia, aquele silêncio respeitoso, só o rangido do banco e o choro ensaiado de umas tias distantes. A viúva Dona Lourdes escutava tudo com a cabeça baixa, mas eu percebi que ela foi ficando inquieta, coçava a testa, mexia na bolsa, respirava fundo, até que ela virou para a filha, a Maria, com aquela voz baixa que todo mundo ouve, e falou: Maria, confirma ali para mim se é o seu pai mesmo que está no caixão. Rapaz, se silêncio tivesse barulho, era aquele. A filha deu uma olhada, chegou mais perto, confirmou com a cabeça. A viúva só suspirou e falou: ah, tá, é que do jeito que o padre está falando, eu achei que tinham trocado defunto. E é por isso que eu falo, velório é o único lugar onde o sujeito vira santo sem nunca ter feito milagre. Ô moço, e teve um dia que eu quase fui parar no céu antes da hora. Uai, foi um susto danado, desses que a gente conta rindo hoje, mas na hora só Jesus na causa. Eu vinha com minha carroça cedo, ainda com aquele sereno da madrugada grudado na botina, o cavalo andando devagarzinho, mais sonolento que eu, pensando na vida, no preço do milho, nessas coisas que só aparecem na cabeça da gente quando está tudo quieto. Pois bem, do nada surge um carro, desses moderno, baixo, brilhando mais que dente de artista. O moço devia estar com pressa de chegar em lugar nenhum. Só ouvi o barulho, o cavalo relinchou, a carroça virou aquele trem todo errado. Quando vi, eu estava sentado no chão, olhando para o céu, pensando se aquilo ali já era o juízo final. Daqui a pouco chega a polícia. O policial desce sério, daquele jeito que parece que está sempre bravo com a humanidade. Ele nem olha para mim direito. Vai primeiro no meu cavalo. O bichinho caído, a pata torta, o homem balança a cabeça, saca a arma e pá! Acabou-se o cavalo. Eu engoli seco, mas fiquei quieto. Aí ele anda mais um pouco e vê meu cachorro coitado esticado na estrada, todo gemendo, com aquele olho pedindo ajuda. O policial olha, suspira fundo e pá, de novo. Nessa hora eu já não sentia mais nem dor, nem perna, nem coluna, nem nada. Só sentia medo. Quando o policial finalmente vem até mim com aquele bloquinho na mão e pergunta: e o senhor, como é que tá? Eu olhei para ele, olhei para a arma, olhei para o chão e falei: tô muito bem, graças a Deus.
Hoje o advogado do moço do carro fica dizendo que eu menti, que sou contraditório, que na hora eu disse que nunca tinha me sentido tão bem na vida. Uai, menti não, sou. Naquele momento, do jeito que as coisas estavam indo, eu estava ótimo mesmo. Porque se eu dissesse que estava doendo, capaz de eu não estar aqui contando essa história agora. Ô compadre, deixa eu te contar um caso que aconteceu quando eu fui para tal da Grande São Paulo pela primeira vez. Coisa fina mesmo, prédio grande que só Jesus na causa. Eu, matuto criado a leite com farinha, andando no meio daqueles corredor brilhando mais que dente de artista de novela. Eu estava com meu menino do lado, os dois de boca aberta, olhando tudo, parecendo dois bezerros em Porta Nova. Aí num canto do corredor tinha um trem estranho, 2 paredes de ferro, fechadas, paradas, feito se estivesse pensando na vida. O menino puxou minha camisa e perguntou: pai, o que é aquilo ali? Eu dei uma coçada na cabeça, olhei de novo e falei a verdade. Uai, filhão, eu nunca vi coisa dessa na minha vida. Não sei se morde, se anda, se voa ou se cobra imposto. Nisso, aparece uma velhinha toda enrugada, sentada numa cadeira de roda devagarzinha, respirando mais fundo que sanfona velha. Ela chega perto daquele trem, aperta um botão e as paredes se abrem sozinhas. Eu dei até um passo para trás. Pensei, pronto, é a armadilha do capeta. A velhinha entra se arrastando lá dentro, as paredes fecham de novo e lá em cima começa a acender uns números um atrás do outro. Subindo, subindo, eu e o menino quieto, sem piscar, parecia final de campeonato. De repente os números começam a voltar, descendo, descendo. Quando aquelas paredes abrem de novo, ô compadre, sai de lá uma moça, mas uma moça tão bonita, tão ajeitada, cabelo brilhando, roupa chique, que parecia propaganda de perfume. Devia ter uns 18 anos, andando firme, sorrindo para o mundo, como se tivesse acabado de nascer. O menino arregalou o olho, eu senti até a pressão baixar. Aí virei para ele, sério, decidido, com a maior convicção do interior de Minas: corre buscar sua mãe agora, menino, esse trem aí resolve muita coisa. E até hoje, moço, eu não sei o nome daquilo. Só sei que se tivesse um desse lá na roça, o movimento na fila da igreja ia diminuir bastante. Compadre, agora vou contar um caso que aconteceu lá para as bandas de Tambacuri, num tempo em que estrada boa era só a da conversa e GPS era perguntar para o primeiro vivente que aparecesse na porteira. Eu estava encostado num cercado, proseando com um mineiro daqueles bem raiz, chapéu surrado, bota com mais história que livro velho e um jeito de falar que parecia que as palavras vinham mastigadas. Chega um moço da cidade, camisa passada, tênis branco que nunca pisou em barro, olha para os lados e solta aquele bom dia, meio desconfiado, como quem pede licença até para o vento. Aí pergunta, todo educado: o senhor mora aqui? É dono desses animais? O mineiro nem piscou. Coçou o queixo, olhou para o pasto e respondeu com a calma de quem tem tempo sobrando: sim, senhor, essa terrinha e tudo que tem nela são meus. O moço arregalou o olho, ficou curioso com os bichos e apontou para um porquinho mais gordinho, se remexendo na lama feito criança em piscina de plástico. E aquele porquinho ali, tá vendo? Qual é o nome dele? O mineiro olhou bem, chegou mais perto da cerca e falou: sério? Sem rir nem nada. Ah, tô vendo, aquele ali é o C. O moço deu uma engasgada mental, mas tentou manter a compostura. Olhou para o lado e apontou para um bicho maior, mais parrudo. E aquela porcona ali do lado? É a mãe do C? O mineiro fez cara de quem explica matemática simples para adulto teimoso. Qual? Aquilo ali que você está vendo nem porca é, não, moço. Aquilo ali é porco. O silêncio caiu pesado. O moço já estava meio perdido quando resolveu insistir. Então, e a mãe do C? O mineiro deu uma respirada funda, limpou a mão na calça e soltou, do jeito mais natural do mundo: a mãe do C, essa eu comi ontem. Ficou um clima tão estranho que até os porcos pararam de grunhir. Eu só sei que o moço da cidade saiu andando de costa, meio pálido, e o mineiro voltou a cuidar da vida dele como se tivesse acabado de falar que ia chover. Uai, só Jesus na causa. Rapaz, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo quando eu resolvi virar dono de sítio. Dessas ideias que só nasce depois de um domingo à tarde, barriga cheia e juízo curto. Eu comprei um pedacinho de terra no meio do matagal, mas era matagal mesmo, viu? Mato alto, espinho, formigueiro que parecia condomínio fechado. Todo mundo falava: isso aí não dá nada. E eu, teimoso igual mula empacada, falei: dá sim, uai. Comecei sozinho. De manhã cedo já estava capinando, suando mais que tampa de chaleira. Fiz roça, arado na raça, plantei milho torto, feijão desconfiado, fiz um galinheiro que as galinhas até se sentiam a gente. Plantei pomar,
mexi com horta e ainda levantei uma casinha que, vou te falar, dava até gosto de olhar. O vizinho passava devagar só para fingir que não estava com inveja. Trabalhei tanto naquele trem que tinha dia que eu conversava sozinho para não perder a prática. A enxada já sabia o caminho, a terra já me conhecia pelo nome e eu achava que estava ficando bonito demais aquilo tudo. Um dia aparece o padre. Padre, gente boa, cheiro de vela e água benta. Veio pedir um donativo, olhar a obra, essas coisas de igreja. Ele rodou o sítio inteiro, coçou o queixo, olhou a casa, o pomar, a horta e solta. Que belo trabalho vocês fizeram aqui. Eu parei, olhei para trás para ver se tinha mais alguém. Vocês? Perguntei. Sim, você e Deus. Aí eu respirei fundo, dei uma risadinha de canto e falei: ô padre, o senhor precisava ver como é que estava isso aqui na época que ele cuidava sozinho? Aham, porque fé é importante, uai, mas enxada na mão ajuda demais. Rapaz, isso me lembra um dia que eu estava voltando da cidade grande para a roça, meio apressado, porque interior quando você fala volto rapidinho é mentira, mas naquele dia eu estava mesmo com pressa. Estrada de chão batido, poeira levantando, rádio chiando, eu vinha num embalo danado, fácil 100 por hora, achando que estava abafando. De repente, não é que eu vejo um frango correndo no acostamento, mas não era frango normal não, o bicho vinha desembestado, pescoço esticado para frente, asa aberta igual quem está equilibrando bicicleta. Eu pensei, uai, isso é ilusão minha. Aí eu acelerei um pouco mais e o miserável do frango me ultrapassou. Ah, rapaz, passou por mim e ainda deu seta imaginária para entrar num sítio logo ali na frente. Fiquei indignado. Homem nenhum aceita ser ultrapassado por um frango. Entrei no sítio também, desci do carro e vi um senhorzinho cuidando de uma horta, tranquilo, arrancando mato como quem arranca pensamento ruim da cabeça. Ô senhor, bom dia, falei. Me responda uma coisa, é daqui um frango muito ligeiro que eu vi correndo na estrada? O velho nem levantou a cabeça. É sim, senhor. Mas como é que um frango corre daquele jeito? Aquilo ali não é normal, não. Aí ele largou a enxada, coçou o queixo e falou com a maior naturalidade do mundo. O trem é o seguinte, aqui mora eu, minha senhora e meu filho. Quando nós matamos um frango, dá confusão. Todo mundo só gosta da coxa. E como o senhor sabe, frango só tem duas. Se mata um, falta coxa. Se mata dois, sobra coxa. A conta nunca fecha. Eu já estava rindo por dentro. Então eu tive a ideia de fazer um enxerto num ovo. E nasceu esse frango com 3 pernas. É por isso que ele corre que é um perigo, uai. Curioso, perguntei. E o gosto da carne mudou? O velho suspirou fundo. Ô moço, ainda não sei. Até hoje nós não conseguiu pegar o danado. Rapaz, isso me lembra um dia que eu fui parar na beira do rio com um conhecido meu, desses que se diz pescador profissional, mas o maior peixe que já pegou foi foto de calendário. O moço metido a sabido. Chegou todo equipado, chapéu, cadeira dobrável, caixa térmica, vara que parecia antena de rádio e uma paciência que eu nunca vi igual. Eu fiquei ali encostado num tronco só olhando. 4 horas, meu amigo, 4 horas vendo o cidadão jogar a linha na água, puxar, jogar de novo, puxar e nada. Nem lambari curioso para dar satisfação. O sol rodando no céu, o tempo passando e eu só ali quieto acompanhando a vida do peixe que não vinha. De vez em quando ele fazia aquele silêncio respeitoso, como se estivesse numa conversa profunda com o rio. Te juro, começou a me dar uma coceira na alma. Não era vontade de pescar, não, era vontade de ir embora. Mas educação de gente do interior é um trem sério, a gente espera. Aí o pescador, já meio cansado de não pegar nada e de me ver parado, virou para mim com aquela cara de professor paciente e falou: uai, você tá aí já tem mais de 4 horas me vendo pescar, não quer tentar também não? Eu respirei fundo, olhei para a água, olhei para a vara, olhei para a cara dele e respondi do jeito mais sincero que um cristão pode responder na vida: não tenho paciência para isso não, seu moço. Porque paciência, viu, é um dom. Tem gente que nasce para esperar peixe morder isca. Eu nasci para esperar café passar e olhe lá. Se o peixe quiser conversar comigo, ele que vem até a margem. Ficar sentado olhando água parada, só Jesus na causa. No fim das contas, ele continuou pescando. Eu continuei olhando e nenhum dos dois pegou nada. Mas pelo menos eu fui embora com a consciência tranquila. Não perdi 4 horas da minha vida fingindo que aquilo ali era diversão. Ô compadre, deixa eu te contar um caso que aconteceu lá para as bandas de onde eu nasci, num lugar que economia não é virtude, é estilo de vida. Lá morava o Tonho Capial.
conhecido na região inteira não por maldade, mas por ser um sujeito que, se o vento soprasse forte demais, ele fechava a janela para não gastar poeira. O Tonho era daqueles mineiro raiz, desconfiado até de espelho, que quando sorria parecia que estava perdendo alguma coisa. Pois bem, um dia aparece um amigo de longa data, o Zé Catinga, sujeito bom de prosa, desses que chega sentando e já pedindo café sem açúcar, porque açúcar também é luxo. Eles começam a conversar sobre a vida, a seca, política só Jesus na causa e as dificuldades do mundo. No meio da conversa, o Zé, meio curioso, resolve testar o coração do Tonho. Uai, Tonho, se você tivesse 6 fazendas grandes, dessas com gado, curral e até porteira bonita, você me dava uma? O Tonho nem piscou. Mas é claro, amizade é amizade. O Zé animou, pensou, olha, o homem é bom. Aí continuou. E se você tivesse 6 automóveis, caminhonete, carro bom, ar-condicionado gelando até pensamento, você me dava um? O Tonho coçou o queixo, pensou meio segundo e respondeu. Dava sim, uai. Pra que tudo isso só pra mim? Nessa hora o Zé já estava quase emocionado, olho brilhando, acreditando na humanidade. Aí resolveu ir mais fundo. Então me diz uma coisa, se você tivesse 6 camisas, você me dava uma. O Tonho fechou a cara na hora. Não. O Zé estranhou. Uai, Tonho, por quê? Fazenda cê dá, carro cê dá, camisa não? O Tonho respirou fundo, olhou sério, com aquela cara de quem vai falar a maior verdade da vida. Porque camisa eu tenho, só. Rapaz, o silêncio que fez depois disso dava para ouvir formiga tossindo. Moral da história, mineiro até reparte o que não existe, agora o que ele tem mesmo, aí já é outro trem. Ô, compadre, isso me lembrou um dia desses lá na igrejinha da vila, daquelas antigas, banco de madeira que range mais que porteira velha em dia de vento. Eu estava encostado do lado de fora depois da missa, só proseando, porque caipira não sai correndo não. A gente espera o povo, espera a vida, espera até a chuva parar se precisar. Aí vem o meu compadre Zé Firmino, sujeito sabido só até a página 2, mas cheio de curiosidade inútil. O homem chega com aquela cara de quem acabou de descobrir a pólvora e pergunta bem sério. Ô, compadre, deixa eu te perguntar um trem aqui, já vi que vinha coisa. Ele fala assim, meio desconfiado, olhando para os lados, como se Deus tivesse Wi-Fi ali. É verdade que bispo é mais importante que padre? Eu olhei para ele, pensei 2 segundos, que para mim já é muito esforço intelectual, e falei, uai, dizem que é, né? Bispo manda mais, usa chapéu maior, cadeira melhor, essas coisas de hierarquia. O Zé ficou pensativo, coçou a cabeça. Fez aquela cara de quem tá organizando ideia que não devia nem ter entrado na cabeça. Aí ele solta. Ah, então tá explicado. Eu falei, explicado o quê, criatura? Ele virou pra mim todo satisfeito e falou, então a partir de hoje eu não vou mais chamar você de compadre. Falei, vai chamar de quê, infeliz? O homem abriu um sorriso de orelha a orelha e largou. De cumbispo. Rapaz, eu travei. O cérebro deu aquela patinada de carro velho na lama. O povo em volta começou a rir, o sacristão fingiu que não ouviu, e eu fiquei ali tentando entender se aquilo era elogio, promoção ou xingamento disfarçado. No fim das contas, aceitei, porque no interior é assim, se o apelido pega, não adianta discutir. Hoje tem gente que nem lembra meu nome direito, só era de borracha, daquelas de loja de R$1. Ele levou só para simular o risco. Moral da história, moço do céu. Tem gente que não quer resolver problema, quer justificar a cachaça com argumento científico. Ô, se você chegou até aqui é porque tá gostando, né? Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Qual desses causos parece mais com a sua vida? Aqui é conteúdo raiz para quem já tentou empreender e quase faliu emocionalmente umas 3 vezes. Rapaz, puxa uma cadeira, pega um café forte, encosta aí na sombra porque hoje o caos é pesado, longo e dolorido. Hoje eu vou falar de uma saga que não aparece em livro de história, não passa no Jornal das 8, mas destrói psicológico, sono, coluna, cabelo e esperança de muita gente. A saga de empreender no Brasil. Porque uma coisa é sonhar em ter negócio próprio. Outra coisa é abrir um negócio próprio no Brasil. Isso aí já não é sonho. É teste de resistência emocional. É prova prática de sanidade. É curso intensivo de paciência com certificado em sofrimento. Tudo começa bonito. Empreendedor brasileiro começa sempre igual história de filme. A pessoa acorda um dia animada, inspirada, cheia de ideia boa, cheia de coragem e fala assim, agora eu não quero mais trabalhar para os outros. Vou ser meu próprio patrão. Vou empreender. Nesse momento o universo olha e dá uma risadinha de canto de boca,
Porque o empreendedor brasileiro nasce otimista demais para a própria segurança. A pessoa acha que vai abrir um negócio simples, algo assim, vou vender um negocinho, coisa pequena, nada demais, nada demais. Só o sistema inteiro do país tentando te derrubar. Primeiro vem a fase da ideia genial. Toda ideia de empreendedor brasileiro nasce com essa frase: isso aqui ninguém faz. E se ninguém faz, normalmente é porque não dá certo. Mas o empreendedor não aceita essa possibilidade. Ele pensa: vai dar certo comigo. Eu sou diferente. Eu tenho visão. Visão ele tem mesmo, só não tem noção. Aí começa a empolgação, conta ideia para todo mundo. Sempre aparece 3 tipos de gente. O primeiro é um incentivador irresponsável. Vai fundo. Empreende mesmo. Quem não arrisca, não petisca. Esse nunca vai comprar nada de você. O segundo é o desmotivador profissional. Isso aí não dá dinheiro. Fulano tentou e quebrou. Brasil não é para isso. Esse também nunca ajudou ninguém. E o terceiro é o mais perigoso. O parente investidor de opinião. Não investe dinheiro, mas investe pitaco. Se fosse eu, fazia diferente. Eu colocaria isso aqui. Esse nome não tá bom. Esse preço tá caro. Esse preço tá barato. Esse lugar não presta. Nunca empreendeu, mas sabe tudo. Mesmo assim, o empreendedor segue firme. Aí vem a segunda fase, a formalização. Rapaz, aqui começa o terror, porque o brasileiro acha que abrir empresa é só ir lá registrar um nome e pronto. Primeiro você descobre que abrir empresa é fácil, difícil é existir legalmente depois. Você entra num site, depois em outro, senha para tudo, login para tudo, cadastro para tudo. Aí pede documento que você nunca ouviu falar. Traga o comprovante de endereço dos últimos 12 meses. Traga a certidão negativa disso. Certidão positiva daquilo. Declaração de não sei o quê. E você fica pensando, mas eu só quero vender um trem. O sistema responde, então prove que você merece. Aí você vai no contador. Contador é uma figura fundamental na vida do empreendedor. É o tradutor oficial do idioma governês. Você chega cheio de dúvida. Dá para abrir empresa simples? O contador suspira, ajusta o óculos e fala, depende. Essa palavra depende dura uns 40 minutos. Ele começa, depende do regime, depende do CNI, depende da tributação, depende do enquadramento, ICRS, verícias, depende se você vai vender isso ou aquilo. Depende se vai emitir nota, depende se o Estado permite, depende se o município aceita. Quando ele termina, você já não quer mais empreender, você só quer um abraço. Mas você segue. Aí vem a escolha do nome da empresa. Você pensa num nome bonito, cheio de significado, criativo. Vai registrar. Nome já existe, pensa outro. Nome já existe, pensa outro. Muito parecido com outro, pensa outro. Indeferido. Daqui a pouco você está colocando nome assim. Comercial Dois Irmãos do Vale Sul LTDA MEPP Brasil. Aí passa, a empresa nasce, você olha o CNPJ com orgulho, imprime, mostra para a família, dá até vontade de emoldurar. Mal sabe você que o CNPJ é como um bebê, bonitinho no começo, mas vai te dar gasto todo mês. Aí começa a fase da estrutura, você precisa de lugar, equipamento, mercadoria, sistema, internet, telefone, mesa, cadeira. Tudo custa, tudo é caro, tudo aumenta de preço na hora que você decide comprar. O empreendedor brasileiro compra tudo pensando, depois eu recupero. Mentira, recupera não, vai pagando aos poucos chorando, aí você abre a porta no primeiro dia. Rapaz, esse momento é histórico, você chega cedo, arruma tudo, limpa, organiza, fica olhando pro relógio, abre a porta, nada acontece. Você olha para a rua, ninguém entra. Você pensa, é cedo ainda? Dá 10 minutos. Nada, 30 minutos. Nada, 1 hora. Nada. Aí entra alguém. Você se anima. A pessoa entra, olha tudo, pergunta preço, faz conta mental, diz, vou dar uma volta e já volto. Nunca mais volta. Esse é o primeiro tapa emocional do empreendedor. Aí vem a realidade do faturamento. O empreendedor brasileiro descobre que vender é uma coisa, receber é outra. Sobrar dinheiro é ficção científica. Você vende, fica feliz. No fim do mês, olha a conta. Cadê o dinheiro? Sumiu.
Aí você começa a descobrir os inimigos invisíveis. Imposto, taxa, tarifa, boleto, guia, das ICMs, Intev, FGTS. O dinheiro entra sorrindo e sai chorando. Você começa a entender que o Estado é seu sócio. Um sócio que não investiu nada, não ajuda em nada, mas quer parte de tudo. E se você atrasar, aí ele lembra que você existe. Empreendedor brasileiro não dorme. Ele cochila preocupado, porque a cabeça não desliga. Será que amanhã vende? Será que dá para pagar? Será que eu fiz certo? Será que fecho? E o mais cruel, quando você é empreendedor, todo mundo acha que você tá rico. Nossa, você é dono. Você tem empresa. Você manda. Mando nada. Eu peço, imploro, negocio e ainda pago. Enquanto o funcionário vai embora às 18 horas, o empreendedor fica. Fecha a caixa, confere, nota. Pensa no amanhã. Perde o sono. Fim de semana? Só no calendário. Feriado? Só para os outros. Empreendedor trabalha quando os outros descansam. E descansa só quando fica doente. Aí vem a fase dos funcionários. Rapaz, empreendedor brasileiro vira psicólogo, pai, mãe, conselheiro, mediador de conflito, assistente social e às vezes até padre. Você contrata cheio de esperança. Agora vai melhorar. No primeiro mês, atraso, falta, atestado, problema pessoal, drama. Você aprende mais sobre a vida dos outros do que sobre o próprio negócio. E não pode reclamar, porque se reclamar você é explorador. Se cobrar é carrasco. Se demitir é vilão. Mas se não pagar imposto, aí você é criminoso. Empreendedor vive no meio desse tiroteio moral. Aí vem o cliente brasileiro. Cliente brasileiro é uma entidade mística. Ele quer preço baixo, qualidade alta, entrega rápida, garantia eterna, desconto, brinde e ainda quer parcelar. Se você cobra barato, isso aqui não presta. Se cobra caro, absurdo. Se dá desconto, faz mais um pouquinho. Se não dá, perdeu o cliente. Cliente sempre tem razão, até quebrar você. E sempre tem aquele que diz, na internet está mais barato. Então compra na internet, meu filho. Por que você está aqui reclamando? Mas o empreendedor respira fundo, sorri, atende. Porque precisa vender. E aí chega o momento mais temido do mês, o fechamento. Você senta com papel, planilha ou aplicativo. Olha números, some, subtrai, chora. Descobre que trabalhou o mês inteiro para ganhar menos que um salário mínimo, mas com responsabilidade de empresário. E aí vem aquela frase clássica que todo empreendedor já falou. Mês que vem melhora, nunca melhora. Só muda o problema. Empreendedor brasileiro vive de esperança parcelada. E tem a parte emocional. Essa parte ninguém conta. Você começa a se culpar. Será que eu errei? Será que sou burro? Será que não levo jeito? Enquanto isso, todo mundo posta foto de sucesso na internet. Seja seu próprio chefe. Empreender é liberdade. Fature 6 dígitos. 6 dígitos eu tenho no CPF. A realidade é outra. Empreender no Brasil é acordar cansado, dormir preocupado, trabalhar dobrado, ganhar apertado, mas mesmo assim, o empreendedor continua. Porque no meio do caos tem uma coisa que não explicam. Orgulho. Orgulho de abrir a porta todo dia. Orgulho de não desistir. Orgulho de pagar conta em dia, quando dá. Orgulho de empregar alguém. Orgulho de tentar. Empreendedor brasileiro apanha, mas não cai fácil. Ele reclama, xinga, pensa em desistir, mas no outro dia tá lá de novo. Porque empreender no Brasil não é só ganhar dinheiro. É um ato de teimosia. É resistência. É quase rebeldia. E no fundo, bem no fundo, todo empreendedor carrega essa frase no coração. Uma hora vai. E enquanto essa hora não chega, ele segue, cansado, sobrevivendo, rindo da própria desgraça, contando história. Porque se não rir, aí quebra de vez. E se você é empreendedor e ouviu isso tudo pensando, meu Deus, sou eu, parabéns. Você não está sozinho. Você faz parte do grupo mais maluco, teimoso e resiliente desse país. O grupo que acorda cedo, que fecha tarde, que luta todo dia. O grupo que empreende no Brasil. E só quem vive sabe. Rapaz, senta aí, ajeita essa cadeira, respira fundo e pega um copo d'água, porque hoje o assunto é sério, mas é sério de rir.
Hoje eu vou falar de um dos maiores eventos culturais do Brasil moderno. Não é carnaval, não é Copa do Mundo, não é eleição, é o Enem, porque o Enem deixou de ser só uma prova faz tempo. O Enem hoje é um fenômeno sociológico, um evento anual, uma temporada oficial do calendário brasileiro, tipo inverno, verão e época das pérolas. Todo ano é igual. Muda o tema da redação, muda a cor do caderno, mas as histórias se repetem. E o mais impressionante, o Enem acontece uma vez por ano, mas parece que pega gente de surpresa toda vez. O ritual sagrado do Enem. O brasileiro passa o ano inteiro ouvindo falar de Enem. É no jornal, Enem se aproxima. É no rádio, faltam 30 dias para o Enem. É na internet, faltam 15 dias. Faltam 7 dias. Faltam 24 horas. Aí chega o grande dia. E o brasileiro pensa, uai, é hoje? É sempre assim. Tem gente que passa o ano inteiro estudando, faz cursinho, compra apostila, assina a plataforma online, vê aula gravada, vê aula ao vivo, vê resumo, vê revisão da revisão, vê vídeo de motivação, vê vídeo de como passar no Enem dormindo. Mas esquece de uma coisa simples, o horário. O clássico, cheguei atrasado. Todo ano tem. Todo ano. A pessoa aparece no portão do local de prova 10 minutos depois do fechamento. 10 minutos. E 10 minutos. No Brasil não é nada. 10 minutos é atraso aceitável para tudo. Menos pro Enem. Aí a cena é sempre igual. O portão fechado. O fiscal parado, sério, com colete. E o candidato desesperado. Moço, deixa eu entrar. Moço, eu só atrasei um pouquinho. Moço, eu estudei o ano inteiro. Meu amigo, o Enem não quer saber do seu esforço emocional. O Enem olha para o relógio e fala, problema seu. E o candidato ainda tenta negociar, como se estivesse comprando tomate na feira. Mas é só eu entrar rapidinho. Eu faço a prova em menos tempo. Eu corro. Meu filho, o Enem não negocia. E aí começa o espetáculo. A pessoa chora. Chora feio. Chora alto. Chora para a câmera da televisão. Porque sempre tem a câmera da televisão. Parece que o repórter fica escondido atrás da árvore esperando alguém se atrasar. Estamos aqui ao vivo com mais um candidato que perdeu o horário. E o candidato, entre lágrimas, diz a frase clássica do Brasil. Eu perdi a hora. Como se o relógio tivesse traído ele pessoalmente. O atrasado profissional. E tem o atrasado profissional. Aquele que ainda tenta colocar a culpa no universo. O ônibus demorou. Teve trânsito. O Uber cancelou. Deu ruim. Meu amigo, o Enem acontece no mesmo horário em todo o país. Se você mora no Brasil, o trânsito já devia estar no seu planejamento. Mas não. A pessoa sai de casa achando que vai dar tempo. Sai confiante. Sai otimista. Sai brasileiro e chega atrasado. E aí vem o pior momento. Ligar para a mãe. Mãe. Então, a mãe já sabe. A mãe sempre sabe. O kit sobrevivência do Enem. Outra tradição maravilhosa é o kit do candidato. Todo mundo sabe que só pode levar caneta preta, documento 2 ido, água em garrafa transparente, comida simples. Mas o brasileiro acha que o Enem é piquenique. Tem gente que chega com sanduíche natural, barra de cereal, chocolate, bolacha, fruta, marmita emocional, energético, café, água para 3 dias. E o fiscal olhando aquilo com cara de vai acampar e sempre tem alguém que esquece a caneta. Esquece a caneta. A única coisa que realmente precisa, a pessoa estudou física, química, matemática, história, mas esqueceu um instrumento básico de escrever. Aí começa o desespero silencioso. Olhar para o lado, olhar para o outro, tentar pedir emprestado. Mas ninguém empresta caneta no Enem. Caneta no Enem vira item de sobrevivência. É tipo água no deserto. O tema da redação, o início do caos. Aí chega o momento mais aguardado. O tema da redação. Todo ano tem o mesmo ritual. Sai o tema. Metade do Brasil fala, nossa, que fácil. A outra metade fala, nossa, que difícil. E 100% das pessoas falam, eu não estudei isso. E o mais incrível, o tema quase sempre é algo que todo mundo já ouviu falar. Mas ouvir falar não é a mesma coisa que saber escrever. E aí nasce o fenômeno nacional, as pérolas do Enem. As pérolas, o Tesouro Nacional, as pérolas do Enem são um patrimônio cultural brasileiro.
deveriam ser tombadas pelo IFAM, porque só no Enem você encontra gente que confunde tudo, gente que mistura conceitos por lei, gente que cria palavras, gente que inventa história, gente que escreve com convicção absoluta, mesmo estando completamente errada. E o pior, a pessoa escreve com uma confiança que dá inveja. Ela não escreve talvez. Ela escreve como se estivesse dando aula. A confusão histórica. Todo ano tem alguém que mistura tudo. Mistura Idade Média, Segunda Guerra, Roma Antiga escravidão, internet, redes sociais, Egito, nazismo, WhatsApp, tudo no mesmo parágrafo. A redação vira um multiverso histórico. A pessoa escreve algo do tipo: desde a Idade Média, quando Hitler criou as redes sociais, rapaz, Hitler deve estar se revirando até hoje. Mas o candidato escreve com tanta segurança que parece que aquilo é verdade. O português criativo. Outra riqueza do Enem é o português criativo, porque o Enem revela palavras que não existem, mas fazem todo sentido na cabeça de quem escreveu. Palavras como conscientização-zamento, desinformalidade social, inclusivação, desigualdância, preconceitualização. O candidato pensa assim: se eu escrever bonito, alguém acredita. E escreve errado com convicção. O argumento emocional. Tem gente que apela, que escreve a redação como se estivesse desabafando com o terapeuta. Isso é errado. Isso é triste. Isso machuca. Mas não explica nada. É só sentimento. O texto vira um grande. Eu acho isso ruim e fico chateado. E pronto. O uso da filosofia sem saber. Outro clássico é citar filósofo sem saber quem é. A pessoa escreve: como dizia Platão, tudo na vida depende do amor. Platão lendo isso em algum plano espiritual. Eu nunca disse isso, mas o nome do filósofo está ali. Então deve valer ponto. A solução milagrosa. Toda redação do Enem pede solução. E aí nasce outro clássico brasileiro: a solução mágica. A pessoa resolve problemas complexos do país com uma frase: basta conscientizar a população. Pronto. Resolveu. Desigualdade social, conscientização. Violência, conscientização. Fome, conscientização. Internet ruim, conscientização. É a solução universal, a intervenção improvável. E quando pede quem vai fazer, a pessoa inventa. O governo, a sociedade, as pessoas, todo mundo junto, sem coordenação nenhuma. É tipo, vamos todos melhorar. E pronto. Rapaz, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O Brasil é um país maravilhoso, mas ele não é para amadores. E quando eu digo amadores, eu tô falando dos turistas internacionais. Aquele povo que chega aqui achando que vai encontrar só praia paradisíaca, gente sorrindo, caipirinha gelada, samba tocando em todos os cantos e um papagaio dando bom dia em português perfeito. Coitados, porque o Brasil não recebe turista. O Brasil testa o turista. É quase um intercâmbio forçado de sobrevivência cultural. O turista chega cheio de expectativa e sai com história para terapia. O sujeito desce do avião todo empolgado, olhando pela janelinha e falando: "Oh my God, Brasil!" 5 minutos depois, ele já não sabe se está em férias ou numa prova de resistência humana. E tudo começa logo no aeroporto. O turista acha que vai sair do avião, pegar a mala e pronto. Mas não. Aqui já começa o primeiro desafio: a esteira da bagagem. O brasileiro olha para a esteira e entende. O turista não. Ele fica ali parado, educado, esperando a mala dele vir sozinha, organizada, bonitinha, enquanto o brasileiro já está jogando mala para os lados, empurrando mochila, puxando mala errada, cheirando mala para ver se é a dele. O turista vê aquilo e pensa: será que isso aqui é normal ou começou uma guerra? E quando finalmente a mala dele aparece, alguém pega. A pessoa pega a mala errada, anda 3 metros, olha, confere e fala: não é essa. E devolve como se nada tivesse acontecido. O turista já entra em pânico. They are stealing my luggage. Não, meu filho. Aqui é só confusão mesmo. Depois vem a saída do aeroporto. Aquele momento mágico. O turista vê um monte de gente gritando: Uber, táxi, amigo, transporte? Tá perdido, chefe. E ele não sabe se escolhe um carro ou se pede ajuda para a polícia. Aí ele entra no Uber todo feliz, achando que agora vai relaxar, e começa a conversa. Porque brasileiro não dirige em silêncio. Brasileiro conversa. O motorista já puxa assunto. Primeira vez no Brasil, o turista, educado
Yes, I'm very excited. O motorista: ah, então você vai gostar demais. Aqui é bom demais, só tá meio quente, né? E o turista suando, derretendo com o ar-condicionado que não vence: yes, very warm. Aí o motorista entra em temas profundos: política, futebol, clima, preço da gasolina, corrupção, novela, vida pessoal, problema de coluna. O turista só vai sorrindo, balançando a cabeça sem entender nada, pensando: eu só queria chegar no hotel. Chega no hotel, outro desafio. O turista vê o recepcionista sorridente e pensa: agora vai. Aí o recepcionista fala rápido: documento, por favor. O turista entrega o passaporte como quem entrega um artefato sagrado. O recepcionista olha, digita e fala: então, senhor, o café da manhã é das 6 às 10. O Wi-Fi é esse aqui. O elevador é aquele. Cuidado com o degrau. O ar-condicionado liga assim. A água quente demora um pouco. Qualquer coisa é só chamar. Tudo em 12 segundos. O turista entende nada. Só responde: yes, thank you. Ele sobe pro quarto, liga o chuveiro e descobre a primeira verdade do Brasil: a água quente é uma promessa, não uma garantia. Ele fica ali esperando a água gelada caindo, esperando, até que resolve tomar banho gelado mesmo, pensando: this is part of the experience. Aí nado, mas dero. Sai do banho meio traumatizado, mas ainda otimista. No dia seguinte, ele decide sair para conhecer a cidade. E aí começa o verdadeiro show. Primeiro erro do turista: achar que atravessar a rua no Brasil é igual a atravessar a rua em outros países. O turista fica na faixa, esperando o sinal fechar, educado, enquanto os carros passam buzinando, moto passa por cima da calçada, bicicleta vem na contramão e um ônibus passa raspando. O sinal fecha, o turista dá o primeiro passo e um carro passa mesmo assim. O turista volta assustado. Oh my God! O brasileiro do lado: pode ir, moço, vai com fé. Com fé, sempre com fé. O turista atravessa correndo, quase pedindo desculpa para os carros. Depois resolve comer, porque turista tem fome. Ele entra num restaurante, olha o cardápio e começa o segundo trauma: o tamanho da comida brasileira. Ele pede um prato simples. One dish, please. O garçom traz uma coisa que serve tranquilamente uma família de 6 pessoas, um vizinho e um cachorro. O turista olha aquilo e pensa: isso é só para mim? Arroz, feijão, carne, salada, farofa, batata, banana frita, molho misterioso. O turista tenta comer educado. Come. Quando chega na metade já tá suando, cansado, repensando a vida. O garçom pergunta: quer mais alguma coisa? O turista: no, please, no. E o brasileiro da mesa do lado ainda fala: se não comer tudo, embrulha para levar. O turista acha que é brincadeira. Não é. Depois ele resolve experimentar a famosa caipirinha. O erro clássico: o brasileiro fala: é fraquinha, pode beber. Mentira histórica. O turista toma um gole, faz cara estranha. Toma outro. Acha que tá tudo bem. 5 minutos depois, ele tá falando português fluentemente. Brasil é muito bom, cara. 10 minutos depois, tá abraçando desconhecido. My brother. 15 minutos depois, tá dançando coisa que nem existe. E aí ele entende que caipirinha não é bebida. É armadilha cultural. Depois disso, ele decide ir pra praia. Ah, a praia brasileira. O turista chega animado, estende a toalha, deita, fecha o olho e começa o ataque. Olha o milho, água, cerveja, queijo coalho, óculos, chapéu, camarão, pulseira, biquíni, relógio. O turista abre o olho assustado. What is happening? É o comércio ambulante. É o capitalismo raiz. O turista tenta ser educado. No, thank you. 5 segundos depois. Olha o milho. Ele percebe que o não no Brasil é só uma sugestão. E ainda tem o sol. O turista acha que conhece sol. Ele vem da Europa, da América do Norte. Acha que sol é aquele negócio agradável. Não é. O sol brasileiro não ilumina. Ele castiga. O turista passa protetor uma vez e acha que tá seguro. À noite, ele descobre que virou um camarão humano. Dói pra dormir, dói pra sentar, dói pra existir. Mas ele ainda tá feliz, até que decide conhecer a vida noturna. Entra num bar brasileiro, o som tá alto, muito alto. Ele tenta conversar. So, where are you from? Ninguém ouve. O brasileiro responde:
gritando. Ok? O turista grita de volta. Where are you from? O brasileiro. Ah, sou daqui mesmo. E todo mundo acha isso normal. A música muda a cada 3 minutos. Sertanejo, funk, pagode, eletrônico, forró. O turista tenta acompanhar, mas o corpo não entende. E alguém sempre puxa ele para dançar. Ele não sabe dançar, mas dança porque no Brasil ninguém dança bem. Todo mundo dança junto. Depois, já de madrugada, ele resolve pedir um lanche na rua. Outro erro. Ele olha aquele cachorro quente cheio de coisa e pergunta: What is this? O vendedor, tudo. E é tudo mesmo. Salsicha, milho, ervilha, batata palha, purê, ovo, queijo, molho, ketchup, maionese, mostarda, coisa que ninguém sabe o nome. O turista dá uma mordida e se apaixona. 2 minutos depois está passando mal, mas passa. Tudo no Brasil passa. No outro dia ele resolve pegar ônibus. Coitado. Ele entra, fica esperando alguém cobrar, ninguém cobra. Ele pergunta: How do I pay? O brasileiro passa ali na catraca. Ele olha a catraca como se fosse um enigma. Tenta passar errado. Trava. A catraca trava. O motorista grita: Oh, amigo. O ônibus inteiro olha. O turista pede desculpa em 3 idiomas. Depois disso, ele decide ir num mercado. Outro trauma. Ele acha que vai comprar uma coisa rápida. Fica 1 hora tentando entender a embalagem. Compra um negócio achando que é suco. É detergente. Compra achando que é água com gás. Compra achando que é doce. É pimenta. Tudo é surpresa. No fim da viagem, o turista já não sabe mais quem ele é. Ele aprendeu a atravessar a rua correndo. Aprendeu a falar de boa. Aprendeu que já pode significar agora, daqui a pouco ou nunca. Aprendeu que horário é flexível. Que fila é sugestão. Que comida vem em quantidade industrial. Que calor não perdoa. Que brasileiro reclama de tudo, mas ama tudo. E quando chega o dia de ir embora, ele tá diferente. No aeroporto, olhando para a fila, ele já reclama. Rapaz, isso aqui tá demorando demais. Ele já virou meio brasileiro. E quando alguém pergunta, How was Brazil? Ele responde com um sorriso cansado. Amazing, but confusing. Porque o Brasil não é só um país. É uma experiência. É confuso. É caótico. É quente. É barulhento. É desorganizado. Mas é humano. É intenso. É engraçado. É acolhedor. O turista chega achando que vai conhecer o Brasil e sai sabendo que o Brasil é que conheceu ele. E se sobreviveu a tudo isso, meu amigo, já pode pedir CPF e título de eleitor. Na Serra da Laranjeira todo dia tem história nova. E se juntar o povo na venda do seu Ambrósio, sai é show. Coronel Firmino e Coronel Coriolano sempre estão lá, um fumando charuto, outro cuspindo no chão. E Zé Mindinho pronto para soltar veneno. O médico da cidade chega apavorado na sala de espera e chama um pai ansioso. Parabéns, o senhor acaba de ser pai de um lindo menino. Mas tem um detalhe, o bebê é negro e o senhor e sua esposa são brancos. O homem, sem pestanejar, responde: Ah, doutor, é que minha esposa andou filmando uns filmes educativos e nesse teve um negão. O doutor coçou a cabeça, mas completou: Então explica esses cabelos loiros do menino? Ah, esse foi o dinamarquês. E os olhinhos puxados? Japonês, doutor. Na hora que entrega o bebê, o menino chora. O pai suspira aliviado. Graças a Deus, pensei que ele era relinchar. Coronel Firmino, ouvindo de longe, comentou: Esse menino vai precisar de CPF extra só para os pais de criação. Na antessala do veterinário, um gato resmungava: Tô aqui para ser castrado porque aprontava de noite com as gatas da rua. O pastor alemão do lado explicou: Eu pulei em cima do meu dono quando ele abaixou pelado para pegar coisa no armário. O gato arregalou o olho. Nossa, vão te castrar também? Que nada, ele adorou. Eu só vim fazer as unhas. Luquinha cochichou pro Dedé. Tá vendo? Até cachorro tem mais sorte que nós na serra. O tratador do sítio foi reclamar pro veterinário. Doutor, o touro reprodutor não tá dando conta. O veterinário passou um pó milagroso. Sopra no nariz do bicho que funciona como Viagra. No dia seguinte, o tratador apareceu desesperado. Doutor, onde tem puteiro por aqui? Mas por quê? Estranhou o veterinário. Porque fui soprar o pó no touro e ele soprou primeiro.
Uma senhora da vila queria comprar cachorro de guarda. O vendedor mostrou um por R$900. Muito caro, reclamou ela. Então tem esse aqui, R$100, mas é o Ninja. Para provar, o vendedor gritou: Ninja, a porta. E o cachorro destruiu a porta. Ninja, a geladeira virou pó. A mulher levou o bicho. Chegando em casa, mostrou pro marido: amor, esse é um cachorro ninja. O homem olhou com desprezo. Ninja o cacete. Não deu tempo de terminar a frase. Num voo cheio de turbulência, um passageiro educado pedia uísque à aeromoça, mas ela ignorava. Ao lado, um papagaio gritava: ô, sua vagabunda, traz logo um copo de uísque. E o copo chegava rapidinho. Na segunda vez, o homem perdeu a paciência e também xingou a aeromoça. 2 minutos depois, 2 seguranças agarraram ele, abriram a porta do avião e jogaram para fora. Enquanto o coitado despencava, ainda ouviu o papagaio comentar: quem não sabe voar devia respeitar as regras. Certa vez, estavam discutindo quem era o rei da selva. O leão e o jumento, perdidos depois de uma enchente, resolveram aliviar as tensões do jeito errado. Tiraram par ou ímpar. O leão ganhou e lubrificou com vaselina. O jumento olhou e disse: ué, pra que isso? Pra não doer seu... O tempo passou e chegou a vez do jumento. Ele abriu um potinho de Vic Vaporub e disse: isso aqui é pra não doer sua garganta. Zé Mindim quase caiu da cadeira. Rapaz, até na selva tem gente sofrendo mais que eu no casamento. No outro canto, o coelhinho tropeçou numa cobra. Perdão, dona cobra, é que eu sou cego. Não tem problema, também sou cega. Quer me apalpar para descobrir quem é você? O coelho deixou e ela descreveu: macio, orelhas grandes. Você é um coelho. Depois foi a vez dele. Você é fria, escorregadia, dura. Acho que você é um advogado. Luquinha, ouvindo a história, perguntou: Dedé, advogado é cobra mesmo? Dedé respondeu: se não for, pelo menos sabe enrolar igualzinho. No hospital, Coronel Coriolano entrou decidido: doutor, quero fazer vasectomia. O médico perguntou: consultou sua família? Sim, doutor, fiz votação em casa. E aí? Ganhei de 15-4. Coronel Firmino caiu na gargalhada. Até no próprio corpo o homem perde a eleição. Na UTI, um doente chamou o médico: doutor, pode falar a verdade, quanto tempo me resta? 5 minutos. Mas não tem nada que o senhor possa fazer? Tem sim. O que, doutor? Um miojo. A enfermeira Eli, séria como sempre, anotou no prontuário: paciente terminal, mas com apetite. 2 cabras estavam perdidos na floresta. Depois de dias sem comida, um disse: rapaz, nós vamos morrer, bora aliviar a tensão? O outro ficou indignado: eu sou pai de família, homem. Depois de muito insistir, o cabra topou, mas com a condição de ser o primeiro. Mal terminaram, apareceu o helicóptero de resgate. Meses depois, o mesmo sujeito voltou ao médico com dor no traseiro. Doutor, caí num tronco, cheio de galho. O médico examinou e resmungou: tronco nada, isso aqui tá com cara de outra coisa. O paciente, suando frio, disse: tronco foi. Doutor, mas se o senhor tiver dúvida, não precisa espalhar. Coronel Firmino comentou de longe: esse aí caiu foi no tronco genealógico errado. Dizem que madrugada na serra é calma, mas sempre tem uma confusão pronta para virar causo. Era noite alta quando o médico foi acordado por um vizinho recém-casado batendo na porta em prantos: doutor, me ajuda, quebrei o braço. Mas homem, contra o que você bateu o carro? Perguntou o doutor, assustado. Carro nada, doutor. Caí foi da cama. Coronel Firmino, que ficou sabendo, comentou: isso que dá dormir em rede curta, o homem se balança sozinho e acaba no chão. No consultório do dentista, um caboclo abriu a boca. O doutor examinou e decretou: esse dente aí tá morto. O paciente coçou a cabeça. E agora, doutor? Tem que enterrar? Não, eu posso pôr uma coroa. Coroa nada, doutor. Deixa ele descansar em paz, sem velório. Zé Mindim, que estava na sala ao lado, berrou: põe uma cruzinha também, para ninguém tropeçar na alma do dente. Uma mulher entrou no consultório do psiquiatra e falou de cara: doutor, eu estou apaixonada pelo meu cavalo. O doutor sorriu e disse: não há mal nenhum em gostar de animal. Eu e minha esposa temos uma poodle que adoramos. O senhor não entendeu? Eu me sinto atraída fisicamente pelo meu cavalo. O médico pigarreou e perguntou: e se trocasse ele por uma égua?
A mulher se levantou indignada. Credo, doutor, o senhor está pensando que eu tenho desvio, é? No posto de saúde, a rádio da cidade anunciou os sintomas da gripe aviária: febre alta, cansaço, náusea e uma vontade incontrolável de fazer cocô no para-brisa de um carro. O coronel Coriolano, ouvindo no boteco, comentou sério: rapaz, se for assim, tem muito motorista aqui da Serra gripado desde sempre. E para fechar, um caboclo foi ao médico preocupado: doutor, tenho problema de ejaculação precoce. O médico receitou: quando sentir que vai gozar, dá 2 tiros para cima. Dias depois, o sujeito voltou desesperado: doutor, foi um desastre. Tava num 69 com a patroa, senti que ia, peguei o revólver e dei os tiros. E aí? Perguntou o médico. Aí ela mordeu o meu ovo, se cagou na minha cara e ainda saiu um cara do armário gritando: não me mate, não me mate. Coronel Firmino, ouvindo a história na venda, só balançou a cabeça. Isso que eu chamo de tiro de festim. Dizem que na Serra da Laranjeira até ir ao médico vira espetáculo. E se o povo se junta para comentar, sai caos que não acaba mais. Um homem chegou no consultório todo pálido esperando o resultado do exame. O doutor olhou sério e disse: o seu estado não é muito bom, não. O caboclo arregalou os olhos e respondeu: ô doutor, não fala assim do Maranhão, não. O povo caiu na risada e até a enfermeira Eli deixou escapar um sorrisinho, coisa rara. Outro dia, no hospital, uma senhora foi atendida depois de um atropelamento. O médico ia ditando enquanto ele anotava: escoriação na cabeça, fratura no braço direito, luxação na clavícula, corte na coxa esquerda. Aí perguntou: qual sua idade, minha senhora? 35, respondeu ela, firme. O médico olhou para Eli e disse: anota aí também, perda de memória. Coronel Firmino, que estava na fila, completou: e põe perda da vergonha junto, que isso aí já passou dos 60 faradácio. Na prefeitura, o chefe de pessoal avisava para um rapaz: infelizmente não podemos te contratar, aqui só aceitamos homens casados. Mas por quê? Eles são mais responsáveis? Perguntou o rapaz. Não, é porque já estão acostumados a obedecer. Zé Mindinho, ouvindo de fora, gritou: e obedecer mulher em casa já é estágio obrigatório. Na venda, a turma discutia trânsito. O engenheiro Souza comentou: estatísticas dizem que mulher se envolve menos em acidente de carro. Coriolano levantou a sobrancelha. E sabe por quê? Porque elas treinam muito mais nos carrinhos de supermercado. Dona Patroa, que estava do outro lado, não deixou barato. Pois homem treina no bar com garrafa na mão e mesmo assim capota todo dia. E para fechar, um casal da Serra viajou e foi conhecer o famoso Poço dos Desejos. O marido jogou uma moeda e pediu riqueza. A mulher fez o mesmo, mas na hora de se inclinar, escorregou e caiu dentro do poço. O caboclo olhou para o fundo e suspirou: uai, não é que funciona mesmo. Até hoje tem homem da Serra que passa por lá jogando moeda só de esperançoso. 2 mulheres proseavam na feira. Amiga, hoje vou sair com um homem maravilhoso. Careca, baixinho, narigudo. Ué, isso é maravilhoso? Calma. Ele tem 2 Ferrari, uma BMW e uma Mercedes. A outra suspirou: então esse careca é lindo de morrer. Na livraria da capital, uma mulher pediu: moço, tem o livro A Mulher que Pensa? O atendente coçou a cabeça e respondeu: desculpe, senhora, aqui a gente não vende ficção científica. Um rapaz foi pedir a filha em namoro para um judeu. O velho deu uma maçã e pediu que voltasse no outro dia. No dia seguinte perguntou: o que fez com a maçã? Comi, estava com fome. O velho riu: um judeu teria feito chá com a casca, dividido a polpa com a família e plantado os caroços. Depois deu um pedaço de linguiça. No outro dia perguntou de novo. O rapaz respondeu: fiz cadarço com cordão, camisinha com a capa, comi sua filha. E aqui está o leite para o senhor fazer cappuccino. O velho quase caiu duro. No sertão, um viajante pediu água a um menino. O garoto trouxe uma cuia imunda. O homem bebeu num gole só. Tava ruim? Perguntou o menino. Não. Por quê? Porque tinha um rato morto dentro. O viajante se enfureceu. Vou quebrar essa cuia na sua cabeça. Faz isso não, moço. Essa cuia é da mãe mijar. Na venda, discutiam qual a profissão mais antiga. O juiz disse: foi o julgamento de Adão e Eva. O médico retrucou:
Não, foi a cirurgia da costela. O arquiteto rebateu. Antes disso, Deus projetou o universo. O analista de sistemas arrematou. E quem vocês acham que fez o caos? Luquinha perguntou ao pai. Qual a diferença entre potencial e realidade? O pai mandou ele perguntar para a mãe. Irmã e irmão se dormiriam com famosos por 1 milhão. Todos disseram que sim. O pai concluiu. Potencialmente temos 3 milhões. Realmente, moramos com 2 piranhas e 1 viado. O Pentágono queria aposentar generais pagando 10 mil por polegada medida. O primeiro pediu da cabeça aos pés, ganhou fortuna. O segundo, de braço a braço. O terceiro, ousado, pediu da ponta do pinto até as bolas. O examinador olhou e perguntou, ué, cadê as bolas? Ficaram no Vietnã, meu filho. 2 feministas conversavam. Sabe como se faz uma mulher? Não. Pega barro, mistura com bosta. E se colocar bosta demais? Sai um homem. No ônibus, um sujeito disse para a passageira, você sabia que cada vez que fala uma palavra, alguém morre no mundo? A mulher respondeu, já tentou escovar os dentes antes de falar? Na praia, 3 surfistas ficavam só no qual é. Veio um quarto e disse, e aí, meu? Os outros, ih, ó cara, já chega mudando de assunto. 4 programadores conversavam, um contou, vi uma morena linda, levei pro AP. Beijamos, bebemos vinho, ela tirou a roupa e joguei o sutiã em cima do meu micro novo. Outro interrompeu. Peraí, qual processador? E a morena foi esquecida na história. Um pai comprou robô que batia em quem mentia. Perguntou ao filho. Onde esteve? Na escola. Pá, o robô bateu. Tá bom, fui ver filme pornô. O pai bradou. Na minha idade eu nem sabia o que era isso. Pá! O robô bateu no pai. A mãe riu. Bem, filho teu mesmo. Pá! O robô bateu nela também. Um sujeito foi ao sábio pedir para tirar uma praga. O sábio perguntou quais palavras usaram. O homem disse, eu vos declaro marido e mulher. Na casa da Cinderela, já idosa, a fada madrinha apareceu e lhe deu 3 desejos. Riqueza, juventude e transformar o gato Alan num homem. Alan, musculoso, sussurrou. Aposto que você se arrependeu de ter mandado me castrar. Zeca jogava pôquer quando a mulher do amigo deu em cima dele. Pediu R$1.000 para ter um caso. Ele aceitou. Mais tarde o marido perguntou, o Zeca passou por aqui e deixou meu dinheiro? Ela engasgou, deixou. Ótimo, era a dívida que ele tinha comigo. O taxista dizia para o passageiro, você me lembra o Almeidinha, né? O homem perfeito, né? Atleta, cantor, amante ideal. E você conheceu ele? Não, morreu. Casei, foi com a viúva. Um marido desconfiado fingiu que ia viajar e voltou. Encontrou um homem pendurado na sacada. Derrubou o sujeito e ainda jogou a geladeira. Depois, arrependido, se matou. No céu, cada um explicou sua morte. O terceiro disse, eu estava pelado dentro da geladeira. Um americano aconselhava um pescador. Trabalhe mais, compre barcos, abra empresa, vire milionário e aí poderá se aposentar e descansar com sua família. O pescador riu, mas é isso que eu já faço hoje, sem tanto trabalho. A mulher pedia ao marido para consertar encanamento, trocar bateria, arrumar assoalho. Ele respondia sempre, tem cara de encanador, de mecânico, de carpinteiro. Quando voltou de viagem, viu tudo arrumado. Perguntou, como? A esposa respondeu, o vizinho arrumou. Pediu um bolo ou dormir comigo. O marido, né? E que bolo você fez? Ela tem o cara de padeira. Um pastor deixou 4 objetos no quarto do filho. Uma bíblia, uma garrafa, $1 e uma Playboy. O menino chegou, pegou tudo. A bíblia, o dinheiro, bebeu o uísque e folheou a revista. Pastor suspirou. Valha-me Deus, meu filho vai ser político. Um sargento americano pulou de um prédio porque o comandante mandou. O comandante inglês pediu mesmo e o soldado respondeu, vá a merda, senhor. O inglês virou e disse, tá vendo? Isso é coragem. Na Flórida, uma velhinha achou que homens roubavam seu carro, sacou o revólver e gritou, saiam já. Os 4 rapazes correram, mas o carro era outro, o dela estava 5 vagas adiante. Na delegacia, os rapazes registravam assalto de uma velhinha armada. No confessionário, padre, pequei. Na biblioteca, com a bibliotecária, Deus perdoa. Depois com a vizinha, também chovia.
O padre respondeu bravo: vai embora antes que comece a chover de novo. Uma velhinha pediu ajuda ao médico para animar o marido. Ele sugeriu colocar Viagra no café. No outro dia ela voltou: foi horrível, doutor. Horrível? O sexo foi ótimo, mas agora nunca mais consigo voltar na cafeteria. Na venda do seu Ambrósio, o assunto era casamento. Zé Mindinho dizia: lá em casa eu e a patroa dividimos tudo. Eu decido as coisas grandes, ela as pequenas. Coronel Firmino perguntou: e funciona? Funciona sim. Eu decido se deve ter paz no Oriente Médio, se a gasolina devia baixar, e ela decide onde a gente vai jantar e se eu posso beber cachaça. Luquinha chegou todo curioso: pai, por que casamento tem aliança? O engenheiro Souza respondeu: é para lembrar que é eterno, filho. Coriolano se meteu: e também porque é redonda, não tem saída. Firmino completou: e de ouro, para deixar bem claro que custa caro se tentar sair. Na praça, Dedé contou: minha avó ficou tão surda que só escuta palavrão. Luquinha duvidou: mentira! O menino gritou: vovó, quer café? Ela não respondeu. Vovó, quer pão? Nada. Vovó, vai a merda. E ela respondeu lá do fundo: põe açúcar. Na igreja, a enfermeira Eli estava ajudando o padre quando entrou um sujeito desesperado: padre, minha mulher me traiu com o padeiro. O padre, tentando consolar: Deus prova quem ele ama. O homem suspirou: então diga a ele que já pode parar de me amar tanto, que já estou quase abrindo padaria também. E no bar do Nenê, o assunto era sogra. Antônio Clarindo disse: minha sogra é tão chata que até o GPS da minha moto fala: vire à esquerda, cuidado, sua sogra mora ali. Coriolano riu: a minha é tão ruim que quando ela chega em casa, até o cachorro vai dormir na rua. Firmino arrematou: pois a minha sogra é uma santa, só não morreu ainda porque o céu não aceita reclamação. Na venda, Coronel Firmino comentou: casamento é uma instituição séria. Coriolano retrucou: é sério mesmo, tão sério que parece cadeia. O sujeito só sai quando cumpre pena ou morre. Zé Mindinho diz que comprou celular moderno. Esse trem reconhece até minha voz. Ele falou: liga para a patroa, o telefone desligou sozinho. Na escola, a professora perguntou: Luquinha, quem escreveu os Lusíadas? Não fui eu, professora, respondeu o menino. Ela chamou o pai dele. O engenheiro Souza, sem entender nada, disse: se meu filho falou que não foi, então não foi. No outro dia, a diretora explicou: mas é obra de Camões, homem de Deus. Souza respondeu: ah, bom, pensei que estava acusando o menino de pichar muro. No boteco, um caipira contava vantagem: eu só bebo socialmente. Firmino perguntou: e o que significa isso? Que bebo até cair, depois socialmente os outros me carregam. E para fechar, Antônio Clarindo dizia que comprou cama nova com garantia de 10 anos. Zé Mindinho comentou: mas você nem dura 10 minutos, quanto mais 10 anos. A patroa ouviu e completou: pois é, cama dura mais que o dono. Na praça, Coriolano disse: meu médico mandou eu parar de beber. Firmino respondeu: e você vai parar? Parei já 3 vezes hoje para tomar fôlego entre um gole e outro. Luquinha chegou em casa com um boletim cheio de nota vermelha. A mãe brigou: mas menino, eu estudo junto com você, como pode? Ele respondeu: pois é, mãe, tá reprovada também. Na fila do posto de saúde, a enfermeira Eli ouviu uma senhora dizendo: doutora, meu marido ronca tanto que parece motor de trator. Ele respondeu seca: então durma na carroça que combina mais. No bar do Nenê, Zé Mindinho se gabava: eu sou tão corajoso que casei 3 vezes. Coriolano respondeu: isso não é coragem, é burrice reincidente. E para fechar, Dedé perguntou ao padre: padre, qual a diferença de casamento e missa? O padre respondeu: na missa você termina em paz, no casamento começa em paz e termina em missa de 7º dia. Na venda, Coriolano reclamava: minha mulher fala sozinho o dia inteiro. Firmino riu: isso é ruim? É ruim quando ela ainda pede minha opinião no meio da conversa. Zé Mindinho foi ao médico: doutor, acho que eu tô ficando surdo. O médico perguntou: desde quando? Hã? O doutor suspirou:
Tá confirmado. Na escola, a professora perguntou: Dedé, me dê um exemplo de energia renovável. Minha mãe brigando comigo, professora. Todo dia ela renova a raiva. No bar do Nenê, Antônio Clarindo contou: a patroa disse que se eu não largar da cachaça, vai me deixar. Coriolano perguntou: e o que você fez? Bebi de alegria, ué. Finalmente achei um motivo bom para beber. E para fechar, Engenheiro Souza, rindo: eu casei por amor. Firmino retrucou: ela dei bar. Eu também. Zé Mindim completou: eu casei foi por pena. A mesa olhou assustada. Pena de quem? Perguntaram. Minha sogra, para ela parar de chorar. Luquinha perguntou: pai, por que chamam sogra de sogra? Firmino respondeu: porque desgraça ia pegar mal no cartório. No consultório, o doutor disse para o paciente: o senhor precisa parar de fumar. Mas doutor, sem cigarro eu não consigo viver. Pois é, com cigarro também não. Na praça, Dona Patroa comentava com Eli: homem é igual relógio quebrado, ainda acerta 2 vezes no dia. Eli respondeu seca: o problema é que o resto do tempo só atrasa a vida da gente. Zé Mindim se gabava: minha patroa me trata como um deus. Firmino cutucou: como assim? Só me lembra quando precisa pedir alguma coisa. E para encerrar, Coriolano disse: lá em casa eu tenho a última palavra. O povo arregalou os olhos. Sério, coronel? Sério, sim, senhora. Na venda do seu Ambrósio, o assunto era viagem. Coronel Firmino começou a contar: rapaz, uma vez eu fui viajar com a patroa e pensa num sufoco. Pegamos um ônibus cheio, eu na janela, todo apertado. Do nada, entra um sujeito com a galinha debaixo do braço. A galinha parecia mais educada que o dono, ficou quietinha, mas o homem não parava de falar. Conversava com todo mundo, ria alto, contava piada ruim, parecia o Zé Mindim depois da 4ª cachaça. Depois de 2 horas, o ônibus parou num posto. A galinha escapou e foi parar no banheiro feminino. O povo fez um escândalo. O dono entrou atrás da galinha. E quando saiu, estava com a cara toda arranhada e uma calcinha pendurada na orelha. Coriolano, ouvindo, completou: uai, e a galinha? Firmino respondeu: a galinha saiu limpa, mas o dono nunca mais andou de ônibus. No bar do Nenê, Antônio Clarindo contou: eu fui pescar semana passada, casamento da filha do compadre José. O padre perguntou na cerimônia: alguém tem algo contra esse casamento? O noivo, nervoso, suando mais que tampa de chaleira, olhou para trás. E lá no fundo da igreja levantou um caboclo com voz grossa: eu tenho! Todo mundo gelou, a noiva quase desmaiou, o sogro já levantava a bengala para bater. O padre tentou acalmar: leva, meu filho, não é hora de brincadeira. E o homem completou: é que eu vim entregar o botijão de gás. Alguém aí fez pedido no aplicativo? Coriolano suspirou: uai, ainda bem, porque se fosse amante, ia faltar gás, era na cara do noivo. Na Serra da Laranjeira, todo mundo sabe que o coronel Firmino é desconfiado da patroa, mas dessa vez ele passou vergonha que virou lenda. O coronel tinha mania de fingir viagem só para pegar a mulher em flagrante, pois numa sexta-feira ele disse que ia para a cidade grande resolver assunto de política. Se despediu todo sério, botou o terno engomado, subiu na jardineira e desceu logo depois escondido no mato. Voltou pé por pé para casa, com a espingarda debaixo do braço. Chegando lá, ouviu barulho no quarto. A patroa gritou: se esconde, homem, que meu marido chegou! O coronel ficou vermelho de raiva, abriu a porta com tudo e não achou ninguém. Revirou o armário, olhou embaixo da cama, nada. Até que ouviu um gemido vindo da sacada. Era um caboclo pendurado no 5º andar, só de cueca, implorando: coronel, pelo amor de Deus, não me mate. O Firmino não pensou 2 vezes, pegou o martelo e começou a bater nos dedos do sujeito. O homem caiu, mas por sorte caiu em cima da árvore e sobreviveu. A patroa gritava: Firmino, você tá maluco? Mas ele já tinha descido correndo, pegou a geladeira da cozinha e jogou lá de cima, em cima do coitado. Depois de uns minutos, caiu em si, bateu o remorso e pensou: que foi que eu fiz? E, desesperado, se jogou também da sacada. Chegando no céu, São Pedro chamou os 3 para prestar conta. Perguntou primeiro ao coronel Firmino: e você, como morreu? Ah, São Pedro, eu peguei o amante da minha mulher pendurado na sacada, derrubei ele, joguei a geladeira, depois me matei. São Pedro fez cara feia. Chamou o outro: e você, como morreu? Eu sou lavador de janela,
Tava no 7º andar, escorreguei e agarrei no 5º. De repente um doido me bateu com martelo, depois jogou geladeira em cima de mim. São Pedro suspirou. Que tragédia. E o terceiro caboclo tímido levantou a mão. São Pedro, eu só sei que eu estava quieto, pelado dentro de uma geladeira. Foi aí que até os anjos riram. Coronel Coriolano, ouvindo essa história na venda, comentou: pois eu digo uma coisa, se o sujeito já entra no céu pelado e dentro de geladeira, pode ter certeza que não foi vida fácil lá embaixo. Na venda do seu Ambrósio, o Zé Mindinho chegou mais estufado que peru de Natal. Ô gente, vocês acreditam que eu virei consultor de casamento? O povo caiu na risada. Coronel Firmino perguntou: uai Zé, você não conseguiu manter nem o seu... Como é que vai ensinar os outros? Zé Mindinho tomou um gole de cachaça e começou o caos. Pois não é que semana passada o compadre Juvenal me chamou na casa dele? Disse que o casamento estava por um fio, que a mulher só reclamava e que ele queria conselho. Eu disse: compadre, casamento é igual plantação, se você não rega todo dia, seca. Agora se rega demais, afoga também. Juvenal perguntou: e o que eu faço, Zé? E eu disse: primeiro leve ela para jantar, mas não em qualquer lugar. Leva num restaurante chique da cidade. Ele me ouviu, coitado, e foi. Chegando lá, a mulher pediu vinho francês, prato caro, sobremesa de nome esquisito. Quando veio a conta, o Juvenal quase desmaiou. Voltou para casa e brigaram mais ainda. Povo na venda gargalhava. Coriolano perguntou: e o que você disse depois, Zé? Eu disse: tá vendo, compadre, casamento é igual conta de restaurante. No começo você acha que vai dar conta, mas no fim acaba pagando caro demais. Enquanto o povo ria, Luquinha contou outra. Minha mãe vive falando que meu pai é cabeça dura. Esses dias ela pediu: amor, vai comprar pão. Ele voltou com pinga. Ela gritou: eu pedi pão, homem de Deus. E ele respondeu: uai, mas não é a mesma coisa? Os dois enchem a barriga. Dedé, não querendo ficar atrás, se meteu. Lá em casa minha avó tá tão surda que só escuta palavrão. Eu pergunto: vó, quer café? Ela não responde. Vó, quer pão? Nada. Mas quando eu disse: vó, vai a merda, ela gritou: põe açúcar. Para encerrar, o engenheiro Souza resolveu dar lição de moral. Homem tem que cuidar da saúde, porque sem saúde não aproveita nada. Eu mesmo fui no médico e ele disse: o senhor precisa cortar bebida, cortar carne, cortar fritura. Eu perguntei: doutor, e o que sobra para eu viver? E ele respondeu: sobra o sofrimento. Até a enfermeira Eli, séria como sempre, deu risada. Coronel Firmino levantou a mão e concluiu: o problema do povo aqui da Serra não é casamento, nem comida, nem saúde. O problema é que todo mundo quer conselho, mas ninguém quer ouvir. E o bar inteiro aplaudiu a resenha, com o Zé Mindinho já pedindo mais uma cachaça para afogar as mágoas de consultor. Na Serra da Laranjeira, se tem um bicho que mete medo mais que assombração, esse bicho se chama sogra. O povo jura que cada uma tem um poder diferente, umas enxergam até no escuro, outras farejam cachaça de longe, e tem as que aparecem na casa do genro sem bater na porta como se fosse cobrador de dívida. Um dia o Antônio Clarindo chegou na venda do seu Ambrósio com o olho roxo. O povo arregalou. Que foi isso, Antônio? Ele suspirou. Briguei com a sogra. Firmino perguntou: e quem ganhou? Uai, quem tá com o olho roxo sou eu, mas quem tá internado é ela. E aí começou a roda de caos. O engenheiro Souza, que é um homem sério, mas casado com a sogra valente, contou: minha sogra é tão brava que quando eu falo bom dia, ela responde: pro senhor pode até ser, mas pra mim já começou ruim desde que te vi. O povo caiu na gargalhada. O Dedé aproveitou e contou do tio dele. Minha tia é tão ruim de gente que meu tio disse que ela parece vacina. Se não mata na primeira dose, deixa sequela pro resto da vida. E o Luquinha, com aquele jeito inocente, arrematou: eu ouvi minha mãe dizendo que minha avó é igual nuvem. Todo mundo fica feliz quando vai embora. Mas o mais engraçado foi o Zé Mindinho, que resolveu filosofar. O pessoal fala que sogra é igual estrela, tem milhões espalhados pelo céu, mas a gente só enxerga que está atrapalhando a nossa vida. Até a enfermeira Eli, que nunca ria de nada, deixou escapar um sorrisinho. No fim, o coronel Coriolano resumiu: o problema da Serra não é sogra ser ruim, é genro achar que vai ganhar discussão. Homem que briga com sogra já acorda derrotado. Na Serra da Laranjeira, casamento é igual festa de igreja, todo mundo vai, mas ninguém quer ser o último a sair. Um dia, o coronel Coriolano apareceu na venda reclamando: ô gente, a patroa tá impossível, diz que eu não ajudo em nada em casa. O povo ficou curioso. Firmino perguntou:
E o que você respondeu, coronel? Eu falei, mulher, eu ajudo sim, só ontem, quando você brigava comigo, eu fiquei quieto. Isso não conta? O povo gargalhou e Coriolano continuou. Outro dia ela pediu para eu ir no mercado comprar sabão em pó. Eu fui e comprei cerveja. Quando cheguei ela ficou brava. Mas eu pedi sabão em pó, homem. E eu disse, pois é, mas cerveja também lava a alma. Zé Mindim não deixou barato e contou do casamento dele. A patroa disse que se eu não parasse de beber ia me deixar. Aí eu pensei, se eu parar de beber ela fica, se eu continuar ela vai embora, de qualquer jeito eu ganho. Firmino balançou a cabeça. Ganha nada, Zé, quem ganha é o bar do Nenê, que já tá pagando IPTU só com a tua conta. O engenheiro Souza, sempre tentando ser sério, falou, casamento é sociedade, minha gente. O problema é que é sociedade onde a mulher é presidente, diretora, tesoureira e a gente fica de office boy. Eli, a enfermeira que nunca ri, soltou. E ainda reclamam quando a firma fecha as portas. Mas o mais engraçado foi o Dedé, menino atrevido que contou o que viu em casa. Minha mãe disse pro meu pai, amor, hoje você decide onde a gente vai jantar. E ele todo feliz. Sério? Ela respondeu, sério, mas tem que ser num restaurante que eu tô pensando. Na hora todo mundo riu e o Firmino concluiu. Tá vendo? Casamento é assim, a mulher decide, o homem obedece. E os dois juram que foi escolha em conjunto. Se tem um lugar na Serra da Laranjeira que nunca fecha, não é a farmácia, nem a igreja, nem a venda do seu Ambrósio, é o bar do Nenê. Ali já teve mais reunião importante do que na Câmara Municipal. Uma noite, o Zé Mindim entrou tão torto que parecia poste depois da enchente. Sentou na mesa e pediu, Nenê, traz uma pinga boa, que hoje eu quero esquecer meus problemas. O Nenê trouxe, ele tomou a primeira e falou, agora quero esquecer que eu tô casado. Tomou a segunda e disse, pesa, agora quero esquecer que eu tô devendo na praça. Na terceira ele suspirou, agora quero esquecer que eu já esqueci o que queria esquecer. O povo ria e Coriolano comentou, esse Zé é igual o governo, bebe e promete esquecer as dívidas, mas no outro dia elas estão lá com juro. Firmino contou que uma vez foi levar o cavalo para beber água no rio. Do outro lado estava Zé Mindim, caído, metade dentro d'água, metade fora. Firmino gritou, tá fazendo o que aí, homem? Uai, tô ensinando o rio a beber pinga também, para ver se fica mais animado. O engenheiro Souza, que gosta de botar lógica em tudo, disse, a ciência já comprovou que álcool não resolve problemas. O Firmino retrucou, mas também água pura nunca resolveu. E a enfermeira Eli, sempre séria, contou do dia que foi buscar o marido no bar. Cheguei lá, ele estava abraçado com o barril, dizendo que era o amigo mais fiel que tinha. O povo perguntou o que é que ela fez. Eli respondeu seca. Deixei ele lá, se a amizade era verdadeira, que o barril carregasse ele para casa. No fim da noite, Nenê fechou as portas e disse, aqui é igual missa, o caboclo chega para beber, confessa os pecados, promete que não volta. E no outro dia está sentado no mesmo banco. Na Serra da Laranjeira, até a fé tem seu jeitinho. O povo diz que o padre da vila é mais psicólogo que religioso, porque cada confissão que escuta dava era para virar livro. Uma vez o Zé Mindinho entrou no confessionário e disse, padre, pequei, estava na biblioteca até tarde, começou a chover, aí eu e a bibliotecária nos animemos. E pronto, o padre suspirou. Isso não é certo, mas também não é o fim do mundo, meu filho. Zé continuou. Pois então, padre, na outra semana choveu de novo e eu estava na casa da vizinha. Adivinha, aconteceu de novo. O padre já preocupado, tem fé? Meu filho, você tem que se controlar. Pois é, padre, mas o problema é a chuva. Sempre que chove eu caio em tentação. O padre perdeu a paciência. Então some daqui antes que comece a trovejar. O povo na venda caiu de rir. O Luquinha contou. Minha mãe me levou na missa e o padre disse, filho, se quiser entrar no céu tem que deixar o pecado. E eu respondi, então pode deixar minha irmã aqui que ela mente até no jogo da véia. O coronel Firmino, todo sério, comentou, eu fui pedir conselho pro padre. Diz que minha mulher não me respeita, só grita comigo. E o padre falou, coronel, leia a Bíblia que tá na cabeceira. Eu disse, mas padre, em casa quem lê em voz alta é ela, até para brigar. E o padre respondeu, então reze para a surdez em primeiro que o divórcio. E o Coriolano lembrou da vez que foi casar. O padre perguntou, promete amar e respeitar na alegria e na tristeza? Eu disse, na alegria eu prometo, agora na tristeza eu vou ver se arrumo uma cerveja para ajudar. No fim a enfermeira Eli fechou a prosa.
O povo pensa que padre resolve tudo, mas aqui na Serra é assim. Quando está doente, vai no médico. Quando está triste, vai no bar. E quando está com culpa, corre para a igreja. O problema é quando junta as três coisas, aí só Deus mesmo. Na Serra da Laranjeira, eleição é a época mais animada do ano. Não é por causa de proposta, não. É porque o povo ganha tanto brinde que parece festa de aniversário. Boné, chaveiro, chinelo e até guarda-chuva em pleno sol. Uma vez o coronel Firmino resolveu se candidatar a vereador, fez comício na praça e prometeu de tudo, estrada asfaltada, hospital novo, até internet rápida, sendo que lá mal tinha energia elétrica. O Zé Mindim, sentado na primeira fila com um copo de pinga, levantou a mão e perguntou: Coronel, e a promessa da última eleição, que o senhor ia trazer emprego? Firmino coçou o bigode. Emprego eu trouxe sim, Zé. O problema é que ninguém quis, porque era para trabalhar. O povo riu, mas Firmino seguiu empolgado. E se eu ganhar, vou construir uma ponte aqui na Serra. Coriolano levantou e disse: Mas, coronel, aqui não tem rio. Firmino não se abalou. Pois então eu trago um rio também, uai. Depois do comício, na venda do seu Ambrósio, o assunto continuou. O Luquinha contou: Minha mãe diz que político é igual fralda, tem que trocar sempre. E pelo mesmo motivo, o engenheiro Souza, tentando ser racional, falou: política é matemática. Você soma promessa, multiplica mentira, divide os votos e no fim subtrai o dinheiro. E a enfermeira Eli, sempre seca, contou do dia que um candidato veio pedir voto. Ele me disse: se eu ganhar, vou lutar pela saúde do povo. Eu respondi: pois começa lutando agora, porque no hospital já não tem nem gás. No fim, o coronel Coriolano resumiu, batendo a bengala no chão: política na Serra é assim, candidato promete céu na terra, o povo acredita, vota e no outro dia continua no barro, mas pelo menos com um boné novo na cabeça.